Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um glow up me arrumando, né, pro Natal. Gente, vocês viram que eu pintei meu cabelo? Olha isso! Gente, hoje é Natal, não tenho nada pra fazer. Gente, eu preciso, ó, eu tentei fazer a minha unha, só que ficou uma bosta, então eu vou ter que fazer de novo. Mas eu vou fazer um penteado. Vamos fazer um penteado comigo! Nossa, tá tomando para. Ó, deixa eu botar mas que eu vou queimada. Gente, eu só parei. Ei, tem pitu. Foi, bora. Meu celular tá em 9%. Eita, como chega a notificação. Meu Deus. Acabou não, ainda acabou. Ih, agora ele não usa.